Ei, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast, ao podcast do Grupo Coach, esse podcast que a gente faz com tanto carinho para vocês. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, compartilharem, curtirem, escreverem nos comentários o que você também gostaria de ouvir aqui, porque esse podcast é feito para você, para a gente trazer o máximo de informação possível. Nessa segunda temporada, além de excelentes profissionais, nós estamos trazendo histórias reais, histórias de mães, estamos nos conectando a essas histórias para trazer essas memórias em homenagem a tantos bebês que partiram. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Ei, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast, ao podcast do Grupo Coach, esse podcast que a gente faz com tanto amor e com tanto acolhida, né? É um podcast de acolhida, é um bate-papo que a gente tem com todas as pessoas que nós convidamos a estar aqui, é uma homenagem, é um respeito, é uma informação que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado precisa ouvir, você que está aí do outro lado precisa repassar essa mensagem. Nessa segunda temporada do podcast, além de a gente trazer excelentes profissionais com as informações necessárias para esse tema, a gente está trazendo famílias. A gente quis, nessa segunda temporada, aproximar vocês de histórias reais, de histórias contadas por essas mães em homenagem aos seus filhos, porque sim, todos eles merecem ser homenageados, porque uma história ajuda a outra. A gente não se sente sozinho. Quanto a gente escuta, quantos comentários a gente percebe, a gente recebe aqui, não só no podcast, mas também no Instagram, de mães falando: nossa, minha história parece muito com a dela, eu me senti acolhida ouvindo a história dela, e é essa a nossa intenção de trazer essas histórias. Além de ser uma acolhida para tantas outras famílias, é uma homenagem. Que mãe que não gosta de falar do seu filho, né? Por que não falar desses bebês, esses bebês que estarão para sempre no coração de vocês? A gente fala, a Dani Bittar costuma muito falar, né, que a presença física pode não ser sentida, mas a presença espiritual, o amor, está sempre com vocês, está sempre nessa ligação. Antes de começar e apresentar a nossa convidada, eu quero mais uma vez agradecer ao Grupo Zelo, nosso parceiro, para que todo esse projeto esteja no ar. O Grupo Zelo vem apoiando o Grupo Coach nos seus projetos há mais de um ano e a gente agradece muito. No sábado agora, no dia 2 de novembro, o Grupo Zelo fez um excelente evento, um evento com respeito, um evento para o dia mais dolorido da sua vida ser também o dia de mais acolhida, de mais respeito, de mais empatia, com o olhar de uma empresa que se preocupa com esse lado. O lado da acolhida, o lado da empatia, o lado da homenagem. O Grupo Zelo criou uma árvore da homenagem, onde as pessoas que puderam estar ali homenagearam as pessoas que partiram, e essa homenagem ela se perpetua. Então procure o Grupo Zelo. Eu sei que é difícil a gente pensar em qualquer coisa, né, relacionada à partida, ao luto, mas quando você entende que os processos bem vividos eles são menos doloridos, você entende melhor. Ao longo do programa a gente vai estar passando aí o QR Code do Grupo Zelo, e que mais uma vez a gente agradece
agradece pelo apoio e sabe, né? É interessante como as empresas se conectam, né? Como os pensamentos da mesma linha se conectam e é essa conexão de agradecimento que a gente tem com o Grupo Zelo. Bom, hoje no nosso podcast a gente trouxe uma mãe muito querida, uma mãe com uma dor ainda muito latente, obviamente, né? Que eu falo que a Dani, né, fala muito isso, assim, do lado da dor aparecem uns sorrisos, aparecem uns arco-íris, vem novas histórias, mas a dor fica. É lógico que vai ser um podcast de muita emoção, vocês veem aqui as mamães muito emocionadas, a gente se emociona porque a gente se liga nessas histórias, e a história da Isa vai ser essa, ela vai vir aqui contar a história do seu amor, do Dante, da sua família de modo geral. Isa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu já sei um pouquinho da sua história, a gente conversou aqui nos bastidores e que homenagem linda ao seu pacotinho. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Vamos. Isa, você me contou aqui, tem uma foto linda, o Dante tem uma foto linda, e eu queria que você contasse a história da gestação do Dante. O Dante é o seu segundo filho. Isso, eu tenho o Miguel, de 6 anos, na época ele tinha 3 para 4, e o Dante foi uma gestação, um bebê, uma gestação muito querida, muito planejada por mim. Era o seu segundo menininho. Meu segundo menininho, uma alegria muito grande para toda a família, e uma gestação tranquila, um bebezinho maravilhoso, muito aceito e amado pelo irmão, né, por Miguel, muito desejado por ele, pelo pai, por todos. Foi uma gravidez planejada? Foi uma gravidez planejada. O seu primeiro bebê foi uma cesariana, que você falou. Isso, o Miguel nasceu de cesariana, porque ele teve uma apresentação pélvica, né, e aí não foi recomendada, né? Sim, primeira gestação. Mas também foi uma gestação super tranquila. Super tranquila. E a gestação do Dante, em todos os ultrassons, estava tudo bem. Então, era uma gestação sem risco nenhum. Era uma gestação que a gente fala de risco habitual, né? Aquela gestação de risco habitual. Uma diabetes, uma coisa assim, mas era uma gestação de risco habitual. Isso, eu demorei um pouquinho a fazer o primeiro ultrassom, fiz com 12 semanas, e aí gerou uma diferençazinha de datação, da data da última menstruação para a data do ultrassom, mais ou menos 12 dias, né? Quase 2 semanas. De datas importantes, né? Muito que marca o parto, né? A gente fala, né? Porque o parto é cronometrado por semanas, né? E a gente tem essas datas que são importantes da gente saber, né? Isso. E aí eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Fiquei com essa preocupação, não me libertei disso. Fiquei carregando isso a gestação inteira, essa diferença, né? E aí procurei a minha equipe de médicos, apresentei essa questão, falei que a ultrassonografia era de lugar duvidoso, o lugar que eu fiz não era muito confiável, e fiquei com essa dúvida. E também eu tinha um sonho, eu tinha um desejo, meu desejo de ter um parto domiciliar. Na época eu estava lendo muito, vendo muita informação sobre isso, e aquilo me encantou. Me encantou a um ponto de eu ficar bem, assim, quase obcecada por isso, sabe? Era um desejo muito forte que tinha dentro de mim. Eu tinha uma prima na época que tinha tido um parto domiciliar, achei tudo muito bonito e tudo. E aí fui procurar uma equipe, antes dos médicos, eu procurei uma equipe de enfermeiros obstetras para fazer isso, né? Para tentar a viabilidade disso. E aí, ao longo do percurso, foram acontecendo situações, uma delas foi a descoberta da diabetes gestacional, e aliado também à cesariana anterior, que a equipe me desaconselhou, então, ao parto domiciliar. Uhum. Eu falei, ok, né? Vamos, aceitei, de bom grado. Falei, então, quero tentar o parto mais natural possível, né? Um trabalho de parto espontâneo, sem induções. Eu tinha lido sobre indução e possibilidade de ruptura uterina, no caso de cesariana, e fiquei preocupada com aquilo. Então, se você vê, sempre o medo e a morte ali sabe? Foi uma gestação tranquila, mas eu sempre ficava pensando nisso. Estranho, né? Diferente da gravidez do Miguel. Totalmente, totalmente. Que não vinham essas intercorrências, essas dúvidas em você, né? Não, eu confiava ali na equipe. Não, foi uma novidade mesmo. Uma coisa que eu carreguei. Parecia até que eu estava pressentindo alguma coisa, apesar de estar tudo normal, tudo perfeito. Eu tive também um episódio de no meio da gestação,
uma infecção urinária de uma bactéria hospitalar, mas que foi tratada, ok. Depois refiz os exames, ok, tudo certo. Então, foi isso, minhas intercorrências. Uma gestação muito, muito tranquila, do ponto de vista da saúde dele. Eu tive alguns estresses, que é normal, quem não tem, né? Lógico. Mas, por volta aí de 32 semanas, por motivos que eu não vou saber te explicar, sabe? Não vou saber te explicar aqui. Eu comecei a ter umas certas... comecei a me fazer alguns questionamentos em relação à equipe que eu havia contratado, umas certas inseguranças, sabe? E fui influenciada a mudar de equipe. Então, eu resolvi mudar de equipe médica com 8 meses de gestação. E um dos motivos, né, foi essa preocupação que eu tinha de indução de parto. Foi uma coisa que não ficou muito bem esclarecida. Coisas que eu poderia sentar, conversar, né, igual a gente está fazendo aqui, trocar uma ideia. Eu preferi sair. Você se abriu com uma pessoa e a pessoa te induziu a fazer uma coisa que talvez era aquela coisa que você precisava. Ah, não, então é isso, né? Isso, eu fui influenciada nesse sentido. E aí resolvi trocar de equipe. Essa outra equipe deixou um pouco a desejar nesse processo final. Já não me conhecia, né? Não acompanhou o início da gestação. Não cuidou muito bem. E a gente estava num período que é um período assim, de festas, né? Tudo isso que eu contei aconteceu no final, foi no mês de dezembro de 2021. Então, assim, só trazendo aqui números, né? A equipe médica anterior, ela tinha uma data de nascimento do dia 5 de dezembro. A outra equipe considerou a data do dia 17 de dezembro. Olha para você ver, né? Muitos dias. Muitos dias. Esses 12 dias que você falou que tinha essa data, mas de uma clínica que você fez um ultrassom que não era uma clínica que realmente você confiava 100% e eles basearam nesse ultrassom. Basearam nesse ultrassom. Que seriam exatamente esses 12 dias, né? Do dia 5 ao dia praticamente. 17. Muitos dias, né? E se basearam também no meu desejo de ter um parto espontâneo, né? Uhum. Não induzido. Então, eles foram fiéis ao que eu queria, sabe? E aí, assim, passou o dia 17, passou o dia 18, passou o dia 19, foi entrando aí os dias do Natal e aí começou a minha aflição. Eu e meu marido, a gente começou a ficar muito aflito. Porque eu sentia os pródromos, eu sentia aquelas contrações, falei, agora vai, e aí não ia. E eu acho interessante porque muitas mulheres, né, e eu também fui assim, eu sentia as contrações começarem à noite. Aí eu falava assim, agora vai, agora vai. E aí eu ia dormir, acabava. E elas passavam, né? Acabava. No outro dia, a mesma coisa. E aí você vai alimentando a esperança, né? Tá chegando, tá chegando. Tá tudo bem, tá chegando, tá dando sinal. E aí, entre um ultrassom e outro, uma consulta esporádica ou outra, tá tudo bem, você vai levando. E foi isso que eu fiz. E aí, quando foi no dia... passei um Natal muito, muito aflito, muito aflitivo. E quando foi no dia 25, a médica então falou, venha fazer uma no dia de Natal, venha fazer uma cardiotocografia. E eu fui. E aí eu já estava sentindo contrações, mas contrações que eu conseguia caminhar, eu conseguia, ok. Aquele quase, né, tá chegando. E eu não tinha passado por isso, porque o Miguel, meu filho, nasceu de uma cesariana, né? Então tudo para mim ali era uma novidade. E do Miguel, eu não entrei em trabalho de parto, né? Foi uma cesariana com 40 agendada. Semanas, mas eu agendada. E então, eu fui vivendo aquilo tudo, mas os dias estavam passando. E isso o corpo vai sentindo, né? Sim. E eu não tinha essa noção. E aí, fiz a cardiotocografia, eu já estava no trabalho de parto, batendo lá em cima daqueles números, né? Era um trabalho de parto. E aí, os batimentos dele, ok. A médica não estava lá, infelizmente, né? Me deixou, falei, eu até brinquei assim, o que eu faço com esse papel agora? Porque eu não sei interpretar, eu não sou médica. E aí eu mandei por WhatsApp, elas me deram um ok, falaram, não, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Ok, aliviou um pouco o meu coração e tudo. Falou, ó, dia 27, era dia 25, dia 27, segunda-feira pela manhã, nós vamos fazer a indução do parto. Não era nem uma cesariana, nós vamos fazer a indução. Falei, não, não era isso que eu queria, eu vou entrar em trabalho de parto e sempre alimentando essa esperança, né? Sempre.
E aí, quando foi no dia 26, à noite, eu comecei a sentir essas dores e eu falei assim, hoje eu não vou dormir. Porque a indução já era no dia seguinte. Uhum. Eu falei, hoje eu não vou dormir, porque se eu dormir, a dor vai passar. E eu preciso entrar em trabalho de parto, eu vou ficar acordada a madrugada inteira. E sentei no sofá e fiquei. E aí a contração veio, engrenou. Você entrou em trabalho de parto ativo. Entrei em trabalho de parto ativo. Para minha alegria, era isso que eu queria, né? E aí... Mas aí já tínhamos passado 9 dias da data do ultrassom do dia 17, né? Que era no dia 26 isso, né? Isso. Então, teoricamente, eu estava com 41 semanas e... 6 dias praticamente, né? Quase virando 42, né? Quase virando 42. Não, na verdade, você virou 40 semanas mais... Exatamente. Você estava quase chegando ali na 42. Estava no limite da 41, né? Pela data do dia 17. Pela data do 17, que tinha erro. Uhum. Que tinha erro. Porque pelo meu médico antigo, o bebê já teria nascido no dia 5. Ele já estaria quase com 1 mês. E você estava com diabetes gestacional. E tinha diabetes gestacional. Bom, aí... Mas esse meu desejo era muito forte e as médicas respeitaram esse desejo, né? Assim, não tiveram esse equilíbrio, né? De ponderar, olha, vamos considerar e tudo. Enfim. E aí, e eu muito, assim, querendo, né? Trabalho de parto espontâneo. E entrou, né? De fato, você entrou no trabalho de parto dia 26. Dia 26 para o dia 27, E entrei, né? Mas eu não sei já se ele estava com vida. Uhum. Então... Desculpa. Aí... Então, eu chamei a doula, primeira pessoa, eu chamei a doula e chamei a equipe de enfermeiros para virem para minha casa, que é normal, que era o que a gente tinha combinado lá no plano de parto. A doula chegou primeiro, eu perdi o contato com os enfermeiros pela dor, né, já não conseguia mais trocar mensagens, e a doula assumiu, então, essa responsabilidade. E eu fiquei ali até 4 horas da manhã, num trabalho de parto bem... dolorido e ativo. Dolorido e ativo. Meu marido não participou do processo a pedido da doula. Ela pediu, não, deixa ela e tudo. Eu fiquei ali com ela sozinha, tal, sentindo muita dor. E por 2 vezes eu perguntei, cadê a equipe de enfermeiros? Cadê a equipe de enfermeiros? E a resposta, eles já estão chegando, eles já estão vindo. E aí, eu tinha consciência disso, né? A gente fica meio aérea, mas eu perguntando por eles. E aí, como as doulas não têm essa atribuição, né, de auscultar, nem tem o equipamento, então eu fiquei essa fase toda desassistida. Acompanhada, mas desassistida, do ponto de vista médico. E aí, um pouco assim, refém também, esperando, né? E aí, quando foi no amanhecer, eu me lembro que eu tive aquele momento antes do puxo, né, que você tem aquele momento que você fica bem. E eu lembro, vi que estava amanhecendo e comecei a sentir os puxos e a doula, então, chamou meu marido e falou assim, olha, vamos rápido para o hospital, senão o bebê nasce em casa. E aí, foi aquela correria, eu entrei no carro, né, segurando, fazendo um movimento reverso para não, porque o puxo é involuntário, né, e eu fazendo uma força para ele não nascer, olha, para segurar. E nós morávamos muito perto do hospital, chegamos lá, e quando a gente chegou, a equipe ainda não tinha chegado. Então, eu fiquei esperando ainda, e sentei lá no banquinho, fazendo força, e quando, então, chegou a médica e pegou e colocou para auscultar, ela já não ouviu batimentos. E aí, ela falou, não, tá errado, me dá outro. Pegou outro aparelho, para escutar de novo, não escutou batimentos. E aí, acionaram aqueles protocolos, né, de emergência. E já me pediram... Só um instante, rapidinho. Desculpa. E aí já me pediram para deitar na maca e já começaram todo aquele processo para retirar ele às pressas com o uso de fórceps. Porque ali o objetivo era retirar ele o mais rápido possível para tentar reanimá-lo. E aí, ninguém entendendo nada do que estava acontecendo, eu não entendendo nada, mas é óbvio que eu percebi, né, que deu errado.
Foi uma cena muito ruim, sabe? Porque você vê todo mundo entrando, aí entram as equipes, entram os curiosos, entram todo mundo. Então eu praticamente tive uma plateia me assistindo. Mas a única pessoa que eu queria mesmo, que era o meu marido, eles pediram para se retirar. Então, nessa hora eu só clamava a Mãe do Céu. E depois que tiraram ele, ficaram por 15 minutos duas pediatras tentando reanimá-lo, mas já sem sucesso, ele já estava sem vida, já tinha falecido. Seu marido não estava com você? Pediram para ele sair, ele ficou vendo tudo pela greta da porta. E mesmo depois que o seu neném nasceu, ele não teve contato com ele? Sim, teve. Ele viu a reanimação, ficou ali vendo, mas do lado de fora? Eu já não me lembro, assim. Foi tudo muito rápido para mim, né? Foi tudo muito rápido. E aí, eu me lembro que Você estava sem anestesia? Sem anestesia. Foi tudo muito rápido. Eu ia ter um trabalho de parto normal. A chave virou nesses 10 segundos que ela não escutou o coração dele. Deita, deita, deita. Já me pegaram, já me deitaram. Foi aquela confusão, aquela correria, um desespero. Então, você só teve, desde o momento que você entrou em trabalho de parto, até o momento da chegada da equipe, você só teve a ausculta dele no momento que a equipe chegou. Isso. Então, você não sabe que horas, que mais ou menos, que aconteceu a parada de batimentos do Dante, do seu bebê. Porque você estava em casa, em trabalho de parto, você não foi assistida, você não te fizeram exame de toque, nem de ausculta. Não escutaram ele na sua casa em momento nenhum. Então, você chegou na maternidade, você ainda esperou a equipe, aí nesse momento é que eles perceberam que ele estava sem batimento. Foi isso? Foi isso. Foi isso. Então, você não sabe nem o momento. A bolsa rompeu em algum momento? Eu não vi. Deve ter rompido na hora do nascimento, provavelmente. Porque em casa eu fiquei um tempo debaixo do chuveiro. Então, eu não sei se rompeu lá, se rompeu no hospital. Eu não vou saber dizer. E aí, você me perguntou que horas, né? E eu me fiz essa pergunta há muito tempo. Que horas que ele partiu? Quando que ele partiu? E aí eu tenho uma situação interessante. No dia 26 de dezembro, que eu acho que era um domingo, eu fui à igreja. E lá eu senti uma necessidade muito grande de cantar, de louvar. E no final, eu fui até o padre e pedi para ele abençoar, para ele dar a bênção. E ele abençoou. E quando ele abençoou, eu senti uma paz. A minha barriga, como ele suspirando. Não fui eu, fui ele. Eu olhei para minha barriga, como quem disse que ele estava aceitando aquela bênção. Eu não sei se foi ali o último suspiro dele, mas eu me lembro muito disso. Minha barriga chegou até a levantar assim, e abaixou de novo. Foi muito bonito. Eu voltei para o meu lugar. E depois, no final, eu fui na imagem ali do presépio e fiz uma foto preta e branca. Uma foto preta e branca da Sagrada Família ali, o Menino Jesus. Então foi tudo muito assim, sabe? Simbologias que hoje você sente que são símbolos, né? Que depois eu tive outras, né? Depois eu tive outras que aconteceram, mas essa foi muito assim. Então eu acho que ali pode ter sido um momento de despedida. Talvez não a morte, mas uma despedida. Foi quando eu senti ele muito forte. Nesse momento que a equipe entrou com código, que foi para uma emergência, que você entrou e foi o fórceps, você foi informada do que estava acontecendo? Você perguntava? Você estava consciente? Eu estava consciente o tempo inteiro, mas eu gritava muito. Nossa Senhora do Parto, me ajuda. Não. Salva ele. Aí falaram, né? Eu acho que comentaram alguma coisa, eu não me lembro agora. Eu pedia muito, salva ele, salva ele. E essa foto que eu te mostrei, né? Eles colocaram do meu lado, onde deveria estar ele vivo, né? Então eu virei o rosto e via as médicas.
tentando, né, fazer a massagem nele. E eu só pedi para salvarem ele. Mas o Dante partiu. Partiu. Quem te deu a notícia? As médicas, as pediatras mesmo? Não me lembro. É um silêncio, né? É um eco, né? A gente tem um relato muito das mães aqui que a partir de... Como você está falando, né? A partir de um determinado momento, além dos hormônios do parto, que você já estaria fora de conexão ali, parece que é um buraco, né? É um eco, assim, de não saber quem são as pessoas, de não identificar nomes, pessoas, de querer sair daquele lugar e querer acordar desse pesadelo, né? Mas eu acho que foi a pediatra, sim. Ela veio, foi aí que ela falou, que tentaram por 15 minutos, mas que não conseguiram. Acho que foi ela que me falou. Só que aí é o seguinte, toda a atenção se voltou para ele e eu estava ali. E eu comecei, acho que eu tive uma retenção de placenta e estava tendo sangramento. E eu acho que era uma hemorragia, não sei. E aí meu marido, nessa hora, ele já entrou e pediram para me socorrer, porque senão eu ia também. E aí... E aí, nessa hora que eles me tiraram. Eles me tiraram e me levaram. Aí foi muito ruim também, porque além de me afastarem dele, eu tive que cruzar o hospital todo. Os olhares, aqueles olhares eu não esqueço. Você vai passando pelos lugares, assim, eu chorando muito. E as pessoas te olhando, um misto de sentimento, que dó. Eu não sei explicar, né? Todo mundo olhando, querendo saber o que aconteceu. E aí foram ali cuidar de mim. Eu realmente tive que fazer uma cureta da placenta. Isso. E aí eu só fui reencontrá-lo depois, nem sei quantas horas depois, eles já tinham, né, limpado, vestido. E me deixaram a gente com ele lá pra gente ter o nosso momento. E seu marido te acompanhou nessa parte? Acompanhou. E aí, quando eu segurei ele no colo, eu fiquei um tempo, não sei quanto tempo, pouco, eu comecei a passar mal. Eu esqueci o nome, quando a pressão... Dá uma oscilada. Não é o choque hipovolêmico, não, é quando tem uma... síndrome vagal. Uhum. E aí eu achei que eu fosse desmaiar, eu falei, segura ele, entreguei ele. E realmente eu passei mal, até me estabilizarem e tudo, mas acredito que seja tudo do emocional, né? Foi o que me explicaram. Né? Muito, do choque. Você usou uma frase no início do programa que a gente estava conversando, que veio do seu marido, que foi uma morte desnecessária, né? É uma morte que não era para ter acontecido. Era uma morte sem motivo, né? Sem motivo. Era talvez algo que poderia ter sido evitado, né? É muito difícil a gente falar nisso, Isa, nessa questão. Poderia ser evitado, poderia ter sido diferente, poderia fazer, porque de fato a gente nunca vai saber. E a gente sofre com isso. A gente sofre, né? Trazer essa questão do cis só nos traz dor. Isso é uma coisa que a gente sempre conversa com as mães assim. Mas se eu não tivesse, se eu tivesse, Aconteceu. Aconteceu com o Dante, aconteceu com vários bebês. O Dante partiu. Era o momento dele realmente partir. Mas essa dor eminente assim, que você tem em relação a tudo que aconteceu, e principalmente você ter me falado assim, eu me arrependo de não ter mostrado para o meu filho, né? Traz aquela sensação assim, você fez tudo que você pôde, né? Você seguiu o seu coração, você quis um parto, você buscou, você estava amparado por uma equipe técnica, né? Por médicos. Não tinha como você fazer diferente, né? Não tem como a gente nos culpar, as mães se culparem, as mães trazerem esse sentimento para elas, essa dor para elas. Porque o seu desejo não pode ser acima das competências médicas, né? dos dados, das estatísticas, né? Dos estudos, né? Então, assim, você estava amparado. Então, você fez o que você pôde, né? A gente tem que tirar da gente esse sentimento também mas e se tivesse sido diferente, se eu não tivesse, né? E esse que foi uma morte desnecessária e tudo,
sempre vai ficar na sua cabeça. Eu acho que muito do seu esposo, que você parece que ele tem também essa dor ainda muito latente. É isso? Muito. Eu passei muito tempo, né? Agora no Natal de 2024 vai fazer 3 anos. Ele faria 3 anos de vida, né? E, assim, eu passei um bom tempo tentando me libertar da culpa. Que toda mãe, eu acho que carrega. A culpa do e se, né? Por que eu fiz assim? Por que eu fui por esse caminho? Por que eu não fui por esse caminho? E é isso que você falou. Eu tinha um desejo. Mas a medicina está aí para confrontar esse desejo. Né? Hoje é o grande questionamento que eu faço. Eu tive, né? Tenho a bebê arco-íris, que é a Sara. E foi uma gestação marcada de muito medo. E eu aprendi, assim, a questionar, a confiar, mas também a questionar, a pesar, a ter os meus desejos, mas pesar também, né? Com a ciência. Então, a gente foi chegando ali a um meio termo, porque eu não queria que acontecesse dessa forma, né? A minha vontade na época foi respeitada. Eu quis ter um parto, mas não tive um filho. Eu quis esperar, mas esperar até quanto tempo? Qual é esse limite? E hoje eu entendo. Eu tive o Miguel, o cesariana, cheguei a 40 semanas e 6 dias. Eu não entrei em trabalho de parto. O Dante, eu entrei em trabalho de parto, mas com ele vivo? Não sei. A Sara, eu não quis esperar. Então, eu tive meu parto normal, venci meus medos em relação... Tudo que eu tinha de dúvidas, né? Que eu trouxe aqui, a questão da indução, a questão da ruptura uterina. Conversei, venci esses medos, bem amparada por uma outra equipe. E a Sara está aí conosco. Então, realmente, foi uma morte desnecessária. Mas ele veio, eu acredito, ele não veio à toa. Ele veio para mostrar muita coisa para mim. Para mim, para todos, né, que estão escutando. Se eu estou tendo a oportunidade de falar dessa história, né? Para passar algum recado, é para mostrar alguma coisa. Então, essa frase que você falou é linda, assim. Você quis ter um parto, mas você não teve um bebê, né? É muito bonito isso que você falou. E realmente, né, a medicina está aí justamente para a gente dar esse embasamento da segurança, né? Até onde a gente pode ir, que não são os nossos desejos. Eu falo isso muito para as mulheres assim que me contratam para fazer foto, né? A gente não engravida de um parto, né? A gente engravida de um filho. O que toda mulher quer, exatamente, né? É um filho saudável, vivo, no colo. E a gente tem equipes assim muito, muito, muito renomadas que podem te dar todo esse respaldo, né? Científico mesmo, médico, e te amparar nas suas escolhas, né? Os desejos de uma mulher têm que ser sim respeitados, mas baseado em ciência, né? Ciência. Baseado em estudos, não baseados nos achismos e somente no desejo, né? O desejo, o plano de parto, né? Isso tudo é um respeito que foi uma conquista que a gente, graças a Deus, hoje a gente tem, né? Sim, não desmereço isso, não. Mas baseado na ciência, né? Baseado na técnica, né? Baseado nos profissionais, né? O nosso desejo não pode ser maior que a segurança em relação ao bebê, né? E porque todo mundo quer um filho vivo, né? Independente do parto, todo mundo quer um filho vivo. A gente né? sempre quer o melhor, mesmo errando. A gente sempre quer o melhor. E então, a gente tem que ser confrontado. Então, a gente tem que aprender a ouvir um não. Não dá. Eu tive um não. Quando me desaconselharam, né, o parto domiciliar, falaram não. Eu fiquei brava, aceitei, na época. Recebi esse não. E deveria ter recebido esse não também, né? Para levar essa gestação mais adiante. E aí eu não comentei, depois a placenta a gente levou para fazer exame e acusou que a placenta tinha uma infecção, o diagnóstico de corioamnionites. É uma infecção generalizada da placenta, das membranas, aparentemente sem causa aparente, que eu acredito ser da gestação avançada. Que ele estaria com quase 43, na verdade. Se a gente for fazer os cálculos baseados no dia 5, seriam quase 42, um pouco mais de 42 semanas, né?
Isso. E que aí a gente não tem muitos estudos, né? Assim, eu não sou médica, a gente não tem muitos estudos baseados nisso, a gente nem está colocando 100% da causa nisso, né? E depois de um pouco tempo você engravidou e veio seu bebê arco-íris. Isso. Então foi um período muito triste, um período, assim, um vazio muito grande. Eu engravidei da Sara 6 meses, mas pareciam que eram anos. Eram anos. Hoje, quando eu falo, penso 6 meses, parece que eu vivi anos entre a morte dele e a gestação da Sara. De medos, né? Uma gestação de medos. É isso que as mães relatam aqui, né? A gestação de bebê arco-íris é sempre uma gestação de muito medo, né? Muito medo. De muitas inseguranças, né? É porque todos os cis voltam, né? As coisas se afloram, né? Os sentimentos se afloram, né? E isso aí é aí que entra realmente uma equipe, né, para entender a sua história, uma nova história, para fazer você entender também que cada gravidez é única, que agora você estava vivendo o momento da Sara, né, e que sim, seria diferente, né. É muito medo, né, Isa? É muita insegurança, de um modo geral, né. A gente tende a ficar com mais medo naquele período em que o episódio anterior aconteceu. Então eu imagino, não sei, mas as mães que perdem no primeiro trimestre, né? O primeiro trimestre deve ser o mais tenso, né? Sim. No meu caso, eu perdi no final. Então, foi uma gestação toda, mas no final, especificamente, no parto, é que eu tive que fazer muita terapia, trabalhar isso muito dentro de mim para passar por essa fase bem. Principalmente porque eu tentei novamente o parto normal, né? Porque eu tive que entender que o parto... Não foi o parto, né? Não foi o parto. Foi uma sucessão de coisas, incluindo o parto, mas uma sucessão de coisas. Mas o parto em si, a via de parto, não foi o motivo do óbito dele. Então, eu quis passar por isso de novo, pelo parto normal. E escolhi uma equipe em que eu confiava, que foi a equipe que me amparou depois da morte do Dante. Me amparou fisicamente, psicologicamente. E consegui, né? A Sara com vida. Foi um parto muito bonito e um parto que me ressignificou. Né? Dizem, né, que na hora do expulsivo a mulher fala coisas que tá no coração. E lá na hora foi muito bonito, porque eu me lembro, eu chamei pelo nome dos meus 3 filhos. Eu chamei pelo Miguel, eu chamei pelo Dante e chamei o nome da Sara. E ela veio. Que lindo. Que lindo. E você não pensa muito, né? Você tá naquele momento ali meio, né? Mas eu me lembro disso, que eu chamei o nome dos 3. São meus 3 filhos. E sempre serão, né? Sempre serão. Estar aqui falando do Dante é uma forma de honrar a história dele, né? É isso que a gente traz aqui, né? Não é falar da dor, né? Muito pelo contrário. A dor vem, ela existe, ela não foi embora. Não. A gente está falando de um momento específico, não é hoje que a dor está voltando. Não é porque você está chorando hoje, é que amanhã a dor não esteja mais. Não é quando você lembra. A dor vive nas mães, né? Ela faz parte da sua vida agora, de todas as mães. A gente aprende a viver com a dor, né? Mas a dor está ali. Falar do Dante hoje é uma homenagem a ele, né? É uma homenagem a esse bebê que foi tão amado, foi tão desejado, foi tão esperado e que partiu. E que a gente queria ele aqui, sabe? É falar para ele mesmo. Poxa, Dante, te queria aqui. Te amo para sempre, sabe? E é essa homenagem que a gente tem a trazer com esses relatos. Assim como você está contando a sua história, várias mães viveram muito semelhante que você, sabe? E é justamente esse cis e essa, assim, não foi só comigo, que também acalenta. Né? Isso. Esse é um dos propósitos do trabalho do Grupo Colcha, principalmente que hoje a gente tem as redes sociais, Isa, para expor essas histórias, para falar, para mostrar esses bebês. Né? A partir do momento que a gente traz uma foto, a gente materializa aquela pessoa. Né? Falar do Dante, você mostrar para o Dante, falar posteriormente para a Sara, falar para o Miguel, sem mostrar a imagem, você queria ter mostrado fisicamente o Dante para o Miguel.
Imagina um dia você sentando, quando eles estiverem mais velhos, você falar. É muito vago, né? É vago para quem vive, né? Ter uma foto que te materializa o seu sonho, que mostra para a pessoa, fala assim, esse é o Dante, ele era assim, olha como ele é parecido com a Sara, olha como é. Então, assim, ter essas fotos também acalenta de uma forma geral e mostra para a sociedade que esses bebês existiram, né? Que esses bebês são amados e que eles sempre serão. E que essa história de dor aqui está sendo contada para que também não aconteçam com outras pessoas, né? O que a gente traz de ensinamento muito é cada história contada também, olha, vamos tomar mais cuidado com não só, por mais que você tenha o seu desejo, procure uma equipe que esteja respaldo científico, sabe? Que te fale não, só olha como foi importante esse não na sua vida, um não de revolta, né? Porque você queria um parto domiciliar e que realmente é desaconselhado um VBEC, né? Que é um parto normal pós-cesariana e várias outras coisas é desaconselhado. Então você tomou um não, mas você seguiu com o seu sonho e estava tudo bem. Mas era um sonho baseado em ciência, né? Então, assim, para as pessoas também terem a consciência de serem sempre respaldadas por uma equipe, por um médico, né? Porque isso pode fazer diferença e que não aconteça com outras pessoas, né? Isso, eu passei por um processo de encantamento, né? Você comentou aí das redes sociais. Na rede social, não sei como está hoje, eu parei de ver, mas há um tempo atrás, 3 anos atrás, existia um processo assim, de uma romantização do parto. Um protagonismo da mulher, mas de uma forma romantizada demais, sabe? Eu sou a favor do protagonismo da mulher, sim, do empoderamento da mulher no parto. Tanto é que eu, novamente, né, quis o parto normal, quis o parto natural. Tenho um histórico de família. Minha mãe teve 6 filhos de parto natural. Mas essa romantização exacerbada, que leva as mulheres a tomarem serem consequentes nas suas escolhas, às vezes até rechaçando, deixando de lado a questão técnica, a questão científica, que isso me preocupou, sabe? Isso me preocupa muito. Então, na gestação da Sara, foi uma escolha minha, romper com isso, sabe? Eu segui, sim, os meus instintos, segui os meus princípios, mas ponderei mais, vi que não é tão romântico assim. O próprio nascimento não é romântico. A gente sente dor. É um processo doloroso. É um processo doloroso. A gente tem que passar por isso. Os bebês têm que passar por isso. Como uma lagarta precisa fazer força para sair do casulo. Sim. Eles precisam disso. Então, a gente precisa passar pela dor do nascimento. E a Sara veio para ressignificar tudo, né? Juntamente com o Miguel. Vim trazer alegria. É uma criança, é um ser de luz. É um ser de luz. E por falar em ser de luz, eu tive comentei com você antes, eu tive diversas manifestações do divino, de Deus, na minha vida. Ele me permitiu, depois do enterro dele, eu tô falando de Deus, ele me deu a permissão de ver em sonho a porta do céu por onde Dante passou. Eu não consigo descrever aqui para você. É bonito. É lugar de paz. Eu tive. Eu questionei Deus, sabe? Eu questionei Deus. E ele me mostrou que a Sara vinha. Ele me mostrou. Tem coisas que a gente não pode falar porque as pessoas não acreditam, né? Acredita quem quer. Mas ele me mostrou. Tive um episódio também em que, logo depois disso tudo, eu viajei, eu fui pro sítio. E aí, Miguel estava brincando e eu falei, filho, não fica aí brincando sozinho, não. Ele falou, mamãe, mas eu não tô sozinho. O menininho tá aqui comigo. Olha só. Assim, gente. Então é bonito quando você se permite se conectar, sabe? Sim. Com Deus. Você se volta para você mesmo, se conectar com Deus. E você tem experiências maravilhosas. Eu tive experiências maravilhosas.
prova de que Deus estava cuidando de mim ali. Né? Está. Cuidando do Dante, cuidando de mim. E sempre que eu preciso, sempre que eu me lembro, claro, mas sempre que eu preciso, eu peço em oração por ele. Porque eu brinco, ele é um anjo, mas ele é mais que anjo, ele é um santo. Ele é um santo. Sim. Os santos inocentes que estão olhando a face a Deus. Então, eu vou pedir a ele. Eu vou recorrer a ele. Claro. E peço sempre a Deus para me tornar digna, merecedora de reencontrá-lo um dia, onde ele estiver. Eu acredito, ele está no céu, ele é santo, está olhando frente a frente a Deus. E eu quero ser merecedora também. Meu esforço de vida hoje é esse, meu propósito é esse. É ir carregar a família toda junto. Você me falou uma coisa bonita no início, que um médico da gestação da Sara falou com você que pela idade gestacional que o Dante estava, ele teria 6%, né, de chance de falecer. E a Sara, ela nasceu de olho claro, você não tem olho claro e seu marido não tem olho claro, e a chance disso acontecer também é de 6%. Né? Isso. Mais uma coincidência. Mais uma coincidência. Que te remete sempre à sua vivência, né? Sinais, né? São sinais. Tem gente que não acredita, né? Para mim, eu acredito. Muitas mães que falam aqui falam sobre sinais, sabe? Sobre mensagens, sobre desapego, sobre entender realmente os processos. E eu acredito muito nisso. Eu acho que quem está na vivência, como você disse, assim, quando o padre te deu a bênção em relação a que você pediu a bênção, você sentiu esse suspiro. Muitas mães relatam esse último suspiro, esse momento. A doutora Mônica Nardi conta que na véspera da Cecília falecer na barriga dela, ela teve a noite mais tranquila dela. Que em vários momentos, em várias noites, ela estava muito incomodada, final de gestação, né, que ela não conseguia dormir, que a menininha dela acordava, que ela também tinha uma filha mais velha, e que na noite especificamente que a Cecília partiu, que a filha dela que foi uma noite tranquila, que ela fez carinho na barriga, e que todo mundo dormiu. Então foi uma noite assim, que ela ainda suspirou e que eles se olharam e tal. Então é que ela acordou numa sensação de ter sido uma noite diferente. É aquela sensação de paz, né, do bebê também, sei lá, de um sinal. Eu acredito muito em sinais, de um sinal de falando assim, olha, tá tudo bem, mas eu preciso ir, sabe? Algo nesse sentido, sabe? Que a gente, essas simbologias, esses sinais, quais são e por que a gente realmente vai ser só nesse encontro, né, que as mães realmente desejam ter, mas que eu acredito muito, sabe? Porque essa coisa da paz, da sensação sabe, do amor mesmo. Eu acho que a gente descreve isso aí tudo como essa sensação do amor, né? E que o Dante seja esse amor na vida de vocês, esse zelo, essa união, e que esse propósito que você agora tem para a sua vida, assim, de estar, né, de ser digna de merecimento, de estar com ele, siga e se perpetue assim por anos nessa vivência linda com seus outros 2 filhos. Eu só tenho a agradecer a mensagem que eu tenho para passar para as mães, é isso, é amor. Eu acho que a gente eu não sei se a gente é escolhido, sabe? Mas a partir do momento que acontece com a gente tem um poder ali para fazer alguma coisa com isso, sabe? Com essa história que aconteceu. E vocês aqui dão essa oportunidade para a gente poder falar abertamente, né? E mostrar esses seres de luz, mostrarem que a gente tem um propósito, que a gente tem uma missão. E que essas crianças, sabe, que se vão, elas são frutos de amor. Então, elas estão aí. Tá? São filhos nossos, são filhos de cada uma dessas mães. E tem a sua história, tem que ser honrada a história. Muitas vezes a gente nem sabe, né? As mães tendem a deixar quieto, a esquecer. A não contar para as pessoas próximas. A não contar para as pessoas próximas. Não falar do filho para a pessoa próxima. Aquela vontade de celebrar o aniversário, de falar. Às vezes as pessoas deixam de falar isso. Com medo de quê, né? É seu filho, vai ser para sempre. Vai ser para sempre. E vai ser para sempre, né? É o medo, né? É a insegurança, é a sociedade. Mas a gente vai mudar esse conceito, a gente está mudando. E que honra
ouvir a história do Dante, vê-lo, né? Ver a fotinha dele. Eu tive a grata oportunidade de ter uma fotógrafa, como aconteceu isso tudo que eu contei para vocês. Eu esperava ter as fotos dele vivo, mas a fotógrafa estava lá, me perguntou: Isabela, você quer que eu continue fotografando? Eu falei, quero. E aí ela continuou fotografando. Me entregou algumas fotos e me entregou um pendrive. Esse pendrive vai fazer 3 anos, eu nunca abri. Não tive coragem de abrir ainda, mas eu vou abrir. Tudo no seu tempo, Isabela. Isabela, eu te agradeço demais. Que o Dante seja esse anjo, esse santo mesmo na sua vida, que te ilumine, que ilumine a todos, que esteja lá rodeado de pessoas, assim, que o ame também, cheio de criança lá. Seus filhos não estão sozinhos, eles têm esse anjo protetor também, eu costumo falar muito isso. Acredite nos seus sinais, porque eu também acredito e acho que eles são muito reais. Quem tem essa vivência, eu acho que o nosso olhar fica mais puro, assim. Eu percebo isso no olhar das mães, sabe? Na semana retrasada a gente teve aqui uma mãe que os sinais em relação à filha dela, ela perdeu a menininha dela por um tumor. É a história da Mari Pompeu. Se você não assistiu esse programa, volte, assista os programas passados também. Ela teve um tumor cerebral e ela partiu. Eu chorei demais. Eu escutei, eu chorei demais. E ela se ressignifica através das flores amarelas. E realmente são sinais. E eu acho que não só são sinais, é porque eu acho que a pureza do olhar é diferenciada em relação a uma mãe que perde um filho. Então, assim, as coisas começam a ter menos peso do que é muito errado em enxergar a vida com outro olhar, sabe? Porque a vida é frágil demais. Quando você perde, quando você vive a maior dor que qualquer ser humano pode viver, parece que tudo se torna muito irrelevante, sabe? As outras coisas se tornam muito irrelevantes em relação à dor. E aí eu acho que o olhar de vocês é um olhar realmente especial, de pessoas que eu sinto que são escolhidas mesmo. O porquê eu não sei te falar. Não gostaria que nenhuma de vocês fosse escolhida, mas sim, aconteceu com vocês. Mas é esse olhar de amor. Então, Bela, eu te agradeço, Isa, te agradeço muito. Tenho certeza que a sua história vai se ressignificar sobre muitas pessoas, que sua família siga aí lindamente, que o Dante os proteja aí durante toda essa vida e acompanhando ali muito de pertinho. Amém. Muito obrigada. Obrigada a todos. A vocês que nos acompanharam, muito obrigada. Como eu disse, nós temos vários programas que eu gostaria que vocês assistissem. Todos os programas te trazem uma mensagem, te trazem uma informação. São programas também com especialistas que falam sobre o tema, que falam sobre cuidados, mas também com mães. Mães aqui que a gente tem a oportunidade de conversar presencialmente, mas também mães que a gente conversa de forma online. Então, assistam os nossos programas, compartilhem, curtam, inscrevam no nosso canal. A gente precisa fazer com que o engajamento desse podcast cresça e que ele chegue a tantas e tantas pessoas que precisam escutar essa mensagem. Mais uma vez eu agradeço toda a equipe do Grupo Zelo, ao Grupo Zelo por estar conosco, nos apoiando, nos incentivando a manter esse projeto no ar. Então, muito obrigada e até a próxima semana.